Na aula de hoje eu vou mostrar como criar, né, formulários utilizando o Bootstrap. Tá? Então, para trabalhar com esse formulário, na aula anterior eu mostrei, né, com mais detalhes todas as classes que nós vamos utilizar, e aí para a aula de hoje eu vou mostrar como criar esse. Tá? Então aqui, olha, só para nós identificarmos, né, o que eu tenho nessa página, foi utilizado um John Broughton, tá? Então essa caixa, por padrão, ela é cinza, né, para dar um destaque. Tá? Tem um texto aqui, tá? Exemplos de formulários, tem aqui, né, uma informação abaixo, né, que é a parte 1, esse formulários ele vai ser somente com campos de texto e o select, tá? Então aqui eu estou colocando somente aí informações para o nome do meu usuário, a cidade, e aí eu vou escolher, né, um estado, e aí eu só estou pegando os estados da região sudeste. Então na verdade eu estou usando campos de texto, né, o input do type igual a text, né, e o select, para exibir esse menuzinho no formato de lista. Aqui eu tenho dois botões, que vai ser um botão do tipo submit, tá, simulando que isso seria um cadastro, tá, e um botão para limpar. Repare que como eles estão aí espaçados, né, um está à esquerda, o outro está à direita, né, eu utilizei aqui um float para realizar então essa disposição. Tá? Então repare que eu também coloquei bordas, né, no meu formulário, né, além de centralizar todo o formulário aí, né, ao centro, né, da minha tela, considerando também que há um espaçamento, né, um padding, tá? Tanto na parte aí, superior, na esquerda, inferior e também na minha direita. Tá bom? Vamos lá, vamos construir esse formulário. Tá? Então, aqui no Visual Code eu já deixei todas as minhas ligações prontas, tá? E aí eu vou começar construindo aqui, então, pelo meu John Broughton, tá? Então, aqui dentro da classe do John Broughton, tá? Eu vou adicionar, então, um H1, exemplo de formulário, tá? E aí tenho aqui, então, um parágrafo, tá? Parte 1, né, exibindo aí campos de texto e o select. Tá joia? Então olha lá, só para acompanhar como vai ficando, estamos dessa maneira. Ah, tá, preciso alinhar o meu texto, então para fazer o alinhamento do texto, aqui junto eu coloco então um text align. É importante mencionar, desculpa, text center. Tá? Então é importante mencionar que aqui, né, o text center ele alinha aí, né, o meu texto, né, no centro aí da minha caixa. Tá? Bom, na sequência eu vou adicionar aí um container. Dentro desse container eu vou adicionar um raw, tá? E dentro desse raw, por sua vez, eu vou adicionar um call SM de tamanho 8, tá? Então, olha lá, deixando dessa maneira. Aqui dentro eu tenho um formulário. Esse formulário, tá, eu ainda não estou preocupado, né, para onde ele vai ser enviado. Então eu não tenho uma página aqui, por exemplo, em PHP, para fazer o devido processamento. Tá? Não é essa a intenção da aula. A intenção da aula é criar aqui, né, o formulário. Bom, o que eu preciso aqui? Né? Para cada controle, tá? Então olha lá, tá? Para cada controle aqui, ele fica envolto, né, de uma camada, então de um div, tá? Com o form group, tá, ok? Então é justamente o que eu vou fazer aqui. Vamos criar um div, tá? Então eu venho aqui simplesmente div. O class desse div, ele vai ser aí form-group, tá? Assim como aqui, né, eu posso vir aqui direto form-group, tá? Então, reparem que, utilizando o emmet aí, né, do Visual Code, eu consigo fazer isso facilmente. O texto de exibição é utilizado num label, tá? Então ele vai ficar aqui simplesmente digite seu nome, tá? Assim como aqui, um label, tá? Com o texto aí, digite sua cidade. O input em questão, tá? Que é o input do tipo text, tá? Então é o padrão, tá? Dentro, né? Embora eu não estou preocupado ainda com o PHP, tá? O que eu vou fazer aqui? Vamos deixar aí um nome, tá? Assim como nesse outro, eu tenho aqui um input, tá? Também eu tenho text e esse daqui vai ser então
a cidade, tá? Deixando assim. Repare que eu adicionei simplesmente o input, né, sem adicionar classes. Reparem como está o meu resultado, tá? Não é o resultado que eu espero, né? Então, neste caso aqui, dentro aí desses inputs, eu preciso usar um class, e aí o class aqui, ele vai ser aí o form control, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, class form control. Repare que só de fazer isso, nós vamos perceber que o componente ele pega, olha, todo o espaço disponível, né? Ele ocupa aí 100% da minha coluna, né? Então a minha coluna está com o tamanho 8, tá? Por sua vez, eu vou ter aqui mais um, tá? Esse class aqui, embora ele não seria exatamente um form group, mas só para colocar aqui os nossos botões. Então, o input que eu vou utilizar agora, ele é um input do tipo submit, tá? Onde eu tenho o texto aqui, clique para enviar, tá? E aí, olha lá, tenho nessa disposição. Preciso configurar isso, né, estilizar isso como um botão? Então basta vir aqui, adicionar o class btn-primário, tá? E aí reparem que eu tenho então aqui o meu botão, tá? Então esse botão é do tipo submit, eu tenho aqui, né, um botão também, então ele também é um input, tá? O input aqui ele vai ser aí do tipo reset, que é aí o limpar, tá? O reset, que é o limpar, então clique para limpar, tá? E o class associado, btn success, tá ok? Criando então esse layout, tá joia? Então repare que criei o meu formulário, tá? Ainda está faltando o select, tá? Mas o que eu quero mencionar aqui, olha, para começar, esses dois botões, né, eu quero colocar eles lado a lado, então para isso eu vou ter que, né, utilizar a classe, primeiro, clearFix, tá? Na camada que envolve eles, né? E aí para os botões eu vou utilizar aqui o float, tá? Primeiro o float right, né, para o botão que vai ficar à minha direita, né, e o float left para o botão que vai ficar à minha esquerda. Então reparem que eu tenho, olha, essa disposição, né? Embora ficou um pouco ao contrário aqui, né? Na verdade, o submit ele vai ficar então à esquerda, left, tá? E aí esse vai ficar aí ao right, à direita. Olha lá, só trocando, tenho aqui o meu botão enviar e aí o meu botão limpar, tá? Bom, o que falta aqui? Falta mais um grupo, tá? Então eu tenho aqui um form group, tá ok? Esse form group, ele vai ter aqui o componente que é o select, tá? O select vai representar aqui os estados, tá? Então olha lá, eu venho aqui, dentro eu vou adicionar aí um option, eu vou adicionar 4 options, tá? Referente aí aos estados então, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Tá? Coloquei as siglas no valo e aí eu vou colocar a descrição toda. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá? Espírito Santo. Repare que se eu deixar somente assim e mandar atualizar, repare que ele vai colocar o select simples, né? Eu preciso estilizar ele, né, com Bootstrap. Então eu venho aqui class form-control. Só de colocar isso, então repare que ele vai ocupar aí 100%, né, da minha tela, tá bom? Ah, faltou aí o texto, né? Então antes aqui do select, mas dentro do grupo eu tenho o meu label, tá? E para esse label eu tenho aqui, digite, ou melhor, escolha o estado, tá bom? Então fica dessa maneira, né? Bem simples, tá? E aí o que falta agora? Falta centralizar esse formulário, tá? Para centralizar esse formulário, então aqui em cima no class, tá? Primeira coisa, vamos adicionar, né, no formulário, vou adicionar um class, e aí eu vou utilizar primeiro o border e depois aí o rounded, né? O que eu estou fazendo? Estou colocando uma borda com os cantos levemente arredondados.
Repare que o texto ficou colado tanto na margem esquerda, quanto no superior, quanto na minha direita. Né? Quero um espaçamento interno, então eu vou usar aqui um P5, por exemplo. Tá? Olha só como que vai ficar aí o meu texto. Tá? Então, considerando que ele tem aí, né, o tamanho, a coluna pegando no 8, ele aplicou um espaçamento aqui dentro, tá? Então os meus campos reduziram. Tá, e aí eu quero centralizar. O centralizar causa uma dúvida muito grande. Na verdade, eu quero centralizar a caixa toda, né, aqui ao centro da minha página. O que o aluno poderia fazer? Né? A princípio, o aluno poderia vir aqui, né, e colocar um text center. Tá bom? Vamos atualizar para ver. Repare que eu centralizei o texto. Não é o que eu quero. Tá? Na verdade, o que eu quero, tá, é centralizar aí, tá, o meu objeto inteiro, né? Na verdade, é o meu formulário todo. Tá? Então eu vou vir aqui, olha, vamos de novo com o Text Center. Tá? Olha lá, é uma outra possibilidade. Reparem que, né, continua igual. Está salvo, mas continua igual. Neste caso, a gente usa, né, nós vimos na semana passada, o MX Auto, né, que ele vai colocar no modo automático, né, as margens aí no eixo X. Então, quer dizer que esquerda e direita. Tá? E aí sim, com o MX Auto, olha lá, consegui agora centralizar todo o meu formulário, né, no centro aí da minha página. Ok? Então, esse foi o objetivo da nossa aula, né, nessa parte 1, tá? Criar um formulário, né, com campos de texto e o select, tá bom?